Pois não, Emílio, ela é uma mulher muito forte, com comentários contundentes e diversas propostas para governar a nação. Temos a honra de receber a presidenciável pela União Brasil, a Soraya Tronic. Pode reformar a segurança, porque hoje ela vai falar. Soraya! Se puder passar a rede social logo no comecinho, que é sempre importante, o Instagram dela é @Soraya com Y e o Tronic tem um H. É. CK também. O Twitter é a mesma coisa. É bem difícil, mas tá na consoante. tela aí pra Tá você. na tela aí pra Fala, dona você. Soraya, tudo lindo? Muito bem, trabalho ou não? Deve tudo bem. deve ser um trampo danado, né? É um trampo danado, gente. É muito trabalho. Haja energia, viu? E você acabou de falar, Daniel. Acabei de receber isso aqui. Opa. O que é isso aí? Essa é uma baby. Essa é pro Superman, não. Ah, então, essa é pro Superman, essa cabe. Eu acabei de receber. Que feliz da vida trouxe pra vocês. Reforcem a minha. A minha segurança. Vou explicar. Você disse. E a Reforce a minha segurança que eu vou começar a falar. No debate, quando Foi a deu frase do debate. a treta, né? Ah. Ela Pois é. pediu, falou, pode reforçar a segurança. Essa é agora eu vou presente falar. pra gente? É, presente pra vocês. muito obrigado. Tem uma G, Superman, GG e tem uma do PP. Superman. Muito bem. Ter cotezinho. Eu acabei de receber. Foi um momento que viralizou muito nessa história de Porque todo reforma mundo ficou se perguntando o que você iria falar que ameaçaria a segurança. Bom, enfim, prazer estar aqui. Muito prazer. Enorme. A próxima. Pra depois. Soraya, você é de Obrigada onde? pela oportunidade. Você é de onde? Emílio, eu sou de Dourados, Mato Grosso. Mato Grossense. Ah, Grosso Grande do do Mato. Sul. Mato Grosso do Sul, Grossense, isso. Sul Mato Grossense. E aí, como é que você entrou na política? Como é que foi? Conta essa Sua história aí, trajetória. que a gente tá falando pro Brasil inteiro. Bom, eu comecei a ficar extremamente preocupada, extremamente angustiada com os rumos que o Brasil estava tomando ali naquele momento em 2012, 2013. Comecei a me incomodar e a participar mais, só que apenas no Facebook, né? Digitando, criticando a dona da verdade e reclamando. Reclamando sempre que ninguém fazia nada nesse país, que ninguém fazia nada. Quando eu me toquei que quem não fazia nada era eu. Eu não fazia nada. Eu só reclamava. E aí eu tomei uma decisão. Eu saí da fila dos que reclamam e criticam e vim para a fila dos que fazem. E comecei como advogada a atuar com a caneta que eu tinha. Atuar em questões quando o poder público não atua. Um exemplo. Crianças com síndrome de Down, lá em Campo Grande, estavam sem professores especializados em educação especial. E uma amiga minha me procurou. Eu ajuizei uma ação e consegui uma liminar, obrigando o prefeito a disponibilizar para a filha dessa minha amiga um professor especializado. E aí o prefeito não disponibilizou, não cumpriu a liminar. E aí eu pedi a prisão do prefeito, enfim, comecei a trabalhar nessa área. Logo após, houve um caso bastante interessante na inauguração da Casa da Mulher Brasileira, quando a Dilma foi inaugurar. Um grupo de pessoas foi protestar lá na Casa da Mulher Brasileira e acabou detido. E aí eu atuei, entrei com um habeas corpus preventivo coletivo, consegui uma liminar, um salvo-conduto coletivo, foi algo inédito naquele momento. Em outra questão que eu também atuei, como advogada, uma ação contra a JBS, os irmãos Batista e o governador do estado de Mato Grosso do Sul. Consegui bloquear 730 milhões da JBS. Caramba. Comecei a atuar quando o poder público, quando o MP se omitia. E aí eu passei a fazer alguma coisa, como eu podia, e virei uma das lideranças dos movimentos de rua. Entendi. Entendeu? E aí veio o convite. E nós levantando uma bandeira liberal na economia. Me perdoem que eu tô Imagina, afônica. quer água? Tem aguinha. Tem aqui. aguinha. Enfim. Foi essa história, basicamente, Emílio. E Você que me estava de trouxe até fora aqui. e você resolveu participar. Eu vim fazer alguma coisa. Era na época da Lava Jato. Sim. E eu imagino que os personagens eram Sérgio Moro e Bolsonaro naquele momento que estava surgindo. Exatamente. E você deve ter apoiado eles e hoje eu acredito que você mudou de opinião pelo debate que eu assisti. O que fez você mudar de opinião? O abandono das bandeiras. Nós temos que ser fiéis às bandeiras. Eu me mantenho absolutamente fiel às bandeiras que me elegeram. A bandeira do combate à corrupção, a bandeira do mercado liberal,
a bandeira do conservadorismo institucional, principalmente, trazer essa segurança para o país. E eu sou muito partidária, né? Bolsonaro abandonou tudo isso. Não Do entregou. PL. Você era do PL? Não, É nunca fui do PL? PSL. Não, é que era Agora PSL. Então, Não, os o Bolsonaro personagens era daquele momento. PSL. Hoje o Moro Você era está no PSL, nosso... PSL, eu fui Que era o eleita. 17 lá, não é isso? Eu fui eleita pelo PSL, que hoje é a União Brasil. Ah, é outro nome. Sim, não, é outro nome por conta da junção, Emílio. Juntou os partidos. Juntou, nós fizemos uma... Perdão. Nós fizemos uma fusão. DEM e PSL. Foi a primeira grande fusão agora, nesse momento. Aconteceu no começo desse ano. E eu continuo. Então, eu sou egressa do PSL. Mas é tudo anti-PT também, né? Anti-PT, né? É tudo anti-PT, esses partidos todos. Né? Anti-PT. É. E, ô, Soraya, essa questão aí que o Zuckerman levantou, porque né, todo mundo viu, já circulou, você... Só um segundinho. Tá bom, posso fazer só um breakzinho? Só pra rádio. A gente continua na TV, uma grande audiência também. Sim, tá bombando, hein? Você tá bem, hein? Né? Você tá... Por isso que eu não acredito nas pesquisas também. Soraya tá bem. O Instagram da Soraya, Soraya com Y... Depois aí é complicado. Aí é THO, você que está no rádio. THRONICKE. Entendeu? Isso aí. Se não entendeu, desculpe, Acho que problema. se digitar Soraya Presidente agora vai, entendeu? Acho que Soraya Presidente. Soraya Presidente, acho que vai. Então, beleza. Que a Então, gente mudou, vai lá, Reginaldo, a gente continua com a pergunta do Morgadinho. Por favor, vamos lá. Boa! Bom, vamos voltar aqui. A pergunta é a seguinte: o Zuckerman levantou essa questão. Você teve o apoio lá atrás do atual presidente Bolsonaro e hoje tem várias críticas a ele. A pergunta é: eu queria saber se você, tendo em vista que todas as pessoas, né, que estavam junto do Bolsonaro, obviamente, óbvio que você hoje, como você é adversária política, né, do presidente, não vai apoiar. Eu queria saber se você teve quase 400 mil votos, né? E você acha que você consegue repetir pelo menos esses votos das pessoas que lá atrás te colocaram no Senado, não? Olha, Rogério, não posso te dizer isso, sabe? Para mim, até a minha votação foi uma grande surpresa. Como o Emílio acabou de falar das pesquisas, eu não aparecia nas pesquisas para o Senado em 2018. Na última semana eu apareci em 5º lugar. No domingo eu estava eleita. Então, e agora, nessa ocasião, eu entrei já na prorrogação e em 2, 3 semanas nós já pontuamos, estamos com 2% nas pesquisas. Então, isso não faço ideia do que virá, eu só estou aqui apresentando a nossa proposta, a proposta da União Brasil, a minha proposta de campanha, junto com o meu vice, que é um fenômeno na economia, que é o professor Marcos Sintra, e nós temos uma proposta de Brasil. Maior partido do Brasil. O Marcos Sintra. O Marcos Sintra. Da FGV. Deixa eu perguntar, você é senadora licenciada, é isso? Não, continuo. Não, você é senadora. Você tá... Não estou licenciada, não. Estou trabalhando. Você está trabalhando, continua lá. Trabalhando, não licencia. Não é necessário licenciar. Não é necessário. Não, você pode continuar senador, beleza. Nós continuamos votando, todos os trabalhos estão caminhando, eu continuo Deixa eu votando. perguntar uma coisa pra você. Você tá lá 2 anos. 3 anos e meio. Eu tomei posse em já 1º de fevereiro 3 anos de 2019. Pô, tudo bem, tivemos uma pandemia, ficou um tempo sem... Ficou meio zoado e tal. O que você acha da política? O que você viu ali da política? Porque você falou que você era advogada, você entrou na política, né, com essa turma. Pra tentar mudar. E o que você viu assim da política? Porque eu acho que o cara, quando ele entra, tem uma ideia e depois, quando você vê o esquema ali, o negócio funcionando, acho que muda completamente o pensamento. Emílio, primeira coisa, a gente tem mania de generalizar os políticos. A primeira coisa que eu coloco aqui é que não se pode generalizar nenhuma profissão. Eu já venho de uma profissão onde generalizam tanto, né, os advogados. Muito. Generalizam muito. Tem muita gente boa na política. Tem gente séria lá dentro e isso me impressionou, porque eu era daquelas, eu não queria ter vida partidária, eu queria sempre ficar do lado de quem tá batendo, do lado mais fácil, né? Eu queria o lado fácil, do lado de quem bate, do lado de quem só critica. E quando eu fui lá pra dentro, a minha proposta é sempre fazer o melhor e sempre fazer o que é certo, independente de qualquer coisa. Bom, quando eu cheguei, eu fiquei impressionada com o número de pessoas que pensam Brasil, que são sérias. São poucas, né? O número é bem menor, mas elas existem. Elas existem.
Porque tem muita gente que pensa que isso não existe. Agora, nos bastidores, eu confesso para você, Emílio, que eu tô muito impressionada, assim. É lógico que são 3 anos e meio vendo muita coisa. Eu sou cada dia mais decepcionada com aqueles em quem eu acreditei lá atrás. Muito decepcionada. E lógico, tem um trabalho e uma história de 3 anos e meio de muito trabalho, de muitos projetos, muitas relatorias e muito trabalho. Um trabalho incansável que vai de segunda a segunda. Sou praticamente uma workaholic, sempre fui, quem me conhece sabe. E eu trabalho até dia 31 de dezembro, todos os anos. Você vai lá nas minhas redes sociais, eu tô peregrinando pela esplanada dos ministérios. Mas eu vi muita coisa, vi coisas legais, mas eu vi muita coisa assim que me chocou. A falta de gestão, o desaforo que o Brasil suporta. Deus é brasileiro, gente. Deus é brasileiro mesmo. Porque dinheiro não aguenta desaforo, mas o nosso dinheiro aguenta um desaforo. Que é chocante. Então, assim, hoje tem uma história para contar de muito trabalho e de muito compromisso. Mas também decepcionado, Emílio. Eu queria... pode? Ô Soraya, você tinha falado das suas bandeiras, né? Da questão do conservadorismo. O Bolsonaro ele foi eleito justamente com essas bandeiras. Conservadorismo, família, economia liberal. O que você faria, você como presidente, que você faria diferente do Bolsonaro? Nossa, muita coisa. Tudo. Tudo? Tudo, quase tudo. Faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Muita. Primeiro, eu manteria as pessoas técnicas nos ministérios. Uma das promessas que não foi cumprida. Não, o Bolsonaro foi... Pô, é tudo técnico ali. Não, Pô, Soraya, o que é... Não. Lógico, porra. A gente não pode também... Não é? Eu acho. Não é técnico. O ministério dele não é técnico, o gabinete não é técnico. Bom, eu não acho. Eu não acho que tem pessoas técnicas para aquelas pastas. Ele prometeu que seria absolutamente técnico. O Lula... Ele colocou um Pazuello dentro de uma pandemia, dentro do Ministério da Saúde. O Pazuello era médico. Não. O Pazuzu, desculpa, o militar. Não, mas o primeiro era médico, que deu o tomé nele. Mandetta. Ali eles deram o tomé. O Mandetta era mais político que médico. Mas é médico. Sim. O Bolsonaro falou, pô, é um médico, eu gosto dele, tá ok? Lembra Ele disse disso? que faria isso, que manteria assim e não manteve, né? Outra coisa que eu faria, a economia de mercado liberal, abrir o nosso mercado. Foi muito pífia a tentativa. Mas enfim... outra questão. Você acha que a economia tá ruim? A economia tá ruim. A economia poderia estar melhor, muito melhor. Mesmo com a pandemia, nós não fizemos, com guerra, com a pandemia. O Brasil ia ser então o único país do mundo a ser que ia estar voando. Não necessariamente. Mas nós atingimos uma inflação de 2 dígitos que outros países não atingiram. Ficamos atrás ali da Argentina, Turquia, enfim. Mas a questão nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de mais transparência. A Polícia Federal não teve autonomia para trabalhar. O combate à corrupção parou. Uma das nossas propostas é dar autonomia para a Polícia Federal e mandato para o diretor-geral. É de extrema importância isso. Posso fazer uma pergunta? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Você é do Congresso. Todos os caras que vêm aqui... Exatamente. Vocês políticos, vocês também são complicados. Porque todo mundo vem aqui e fala... Olha, a reforma tributária... Nós temos... A reforma tributária faz 50 anos... E não passa. Que esses caras falam que tem que fazer reforma tributária. Vai ano, vem ano, a reforma tributária administrativa. E nunca acontece essa bagaça. Exatamente. Por que, Sorainha? Fala pra gente, honestamente, você que está lá. Por quê? Porque faltou vontade do governo. Ele não era prioridade do governo federal. Para nós, do União Brasil, que essa é a nossa veia, é a reforma tributária. Ela é a mãe de todas as reformas. É o que eu venho falando diuturnamente dentro da campanha, Emílio. Pô, Paulo Guedes não queria fazer? Paulo Guedes? Assim, Paulo Guedes não fez. Emílio, posso fazer uma consideração? Pode. Quer dizer, Claro. com liberais assim, quem precisa de PT para ficar enfiando faca nas costas, né? Vamos começar por aí. Calma, sem briga e com muita educação. É briga, muita educação. É que eu vi aqui uma convidado. profusão de fake news que é ilimitada, assim. É complicado lidar com tanta mentira ao mesmo tempo. Esse negócio de interferência na PF, mentira. Esse negócio de as reformas liberais não foram feitas. Poxa, tudo que o governo conseguiu fazer foi graças ao esforço que foi envidado. E eu queria aqui bater em 2 coisas que eu acho que são estranhas. Primeira, a senhora se intitula liberal,
mas mistura uma série de discursos e chavões da esquerda. Pauta feminista, extremamente ideologizada, justiça social. E eu acho aqui que a impressão que dá para as pessoas é que, na verdade, a senhora está querendo só usar o União Brasil para aparecer, porque sabe que vai perder no primeiro turno. Olha a audiência aqui. Ô, louco. E depois, Já tá, você não pode... Olha os números. E depois... Olha os números da Soraya. Tô vendo, Essa é a pesquisa real. Pesquisa em tempo Vai real. brincando com a Soraya. Tava em quinto lá. Porque, de novo, vai usar a candidatura pela União Brasil como uma forma de aparecer, mas tá errando na modulação do discurso. Tá batendo mais do que a própria esquerda bate e depois vai lá pedir paz e amor e vai tentar abraçar o Bolsonaro para um eventual segundo turno se houver. Não, pode ser o Lula. Resposta. Eu não posso ser candidata? Por quê? Pode. Não, pode. Não, mas você está Já é. dizendo que eu vou perder no primeiro turno, que eu estou usando o partido. Por que você fala isso? Ah, porque tá na cara. Acho que o povo sabe disso. Não né? pode ter candidato? Ninguém. Que país é esse? vai longe. Não pode? Eu não posso ser candidata? O Ciro já foi Por que quantas não? vezes? Pode. Mas ele pode A senhora ser pode virar candidato uma candidata por- profissional, que nem o Emael. Tá Mas tudo eu não certo. virei uma candidata profissional que nem ninguém. Eu tô começando agora. Sim. Você não pode falar isso pra mim. Eu posso nesse falar o nível. que quiser. Mas enfim, eu também Ô, louco. posso ser candidato o tanto que eu quiser, o tanto que meu partido permitir. Eu ainda vivo numa democracia. Boa. Então isso aí e outra, eu não tô mentindo aqui. E pergunto pra você, Bolsonaro é liberal na economia? Muito mais do que a senhora aqui pelo seu Twitter. Só de olhar no seu é? Twitter eu vejo aqui. Bom, então por que ele é liberal? Quantas estatais ele vendeu? Não, ele já fez aqui o projeto de privatização, inclusive está no A Tribunal de abertura do Contas, tá no mercado. Senado. A Tá no abertura do Senado, mercado. que inclusive a senhora não se coloca lá como uma pessoa que defende de fato a pauta liberal. Eu fui relatora da MP da Liberdade Econômica. Acho que o senhor não olhou bem as minhas Graças pautas. ao esforço do executivo também. Pois é, e foi pouco, sabia? Pouquíssimo, Era pra vir então. a segunda... Vem cá, Marco, vamos lá. Vamos estabelecer aqui, ó. Vamos estabelecer um discurso educado. Educado. Vamos pra- democrático. Então agora eu não sei, o senhor deve estar muito nervoso. Não, eu Só tô vi ótimo. uma mulher aqui, a única mulher aqui sou eu. Você deve ter Ih, os olha lá. problemas Você não de sabe. ansiedade. mulher, aí não, aí É não. engraçado isso. Deve ter os mesmos mulher é problemas com fenômeno. mulher, eu Você não acho, sabe. sabe? Comentário, pô. Isso aí Freud só acho- explica. Eu Não, acho você que... partiu pra mulher. Eu acho... Deixa eu- Pablo Marçal Aí jogou falou a errado. Eu mesma não coisa sou que a nem senhora. um pouco feminista. Pablo Marçal falou a Eu mesma vim coisa. aqui, Marco, para discutir Brasil, para trazer o meu Sim, trabalho. a minha pergunta é por que Sim. o discurso não está modulado? Por que o meu discurso não tá O discurso ele modulado? tá mais agressivo do que o do Ciro Gomes. O meu Sim. discurso não tem que modular com o discurso do Ciro Gomes. Eu tenho a minha bem. pauta, o meu trabalho. Eu não tenho que me balizar por ele. Mas é estranho, você Ô, fala Soraya. que não tem reforma liberal e teve. Um monte. Ah, é? Sim. Você achou? E o que aconteceu? Qual foi o efeito disso A gente no está vendo mercado? agora, a gente viu os dados da economia na sexta-feira com o Segré. Pois é, e aí, o que você me diz quando nós temos uma medida provisória da abertura do mercado aéreo que não vingou, o mercado aéreo não se abriu, as low costs não se estabeleceram. Nós temos uma série de questões nesse país, falta de transparência. Porque nesse Enfim, meio tempo, o Senado estava preocupado com a pandemia da CPI, que a senhora, inclusive, se filiou à oposição. mas vamos Calma, lá. não, mas deixa eu tenho todo eu... Não, só um segundo, só um segundo. Eu tenho todo Não, o direito de fazer. então, Peraí, gente, vamos. O que eu digo é o seguinte: o Brasil agora ele pode ir para outro lado também. Todas essas reformas, segundo o próprio Barba, ele pode voltar para trás. Tudo que vocês votaram lá de trabalhista, de Previdência mídia, até. previdência, vai tudo pro saco. Tudo que vocês votaram, que você está falando, não Certo. foi feito tudo que tinha sido feito, mas podemos jogar o banco imobiliário. Quando você joga o dado, Volte 10 casas. Volte ao início do jogo. o- A gente pode voltar o- tudo para trás. E vai pra cadeia também, mas esse já foi e saiu. O que a gente quer saber é o seguinte: para onde vai o Brasil? Para onde nós vamos? Pra onde é que vai esse país? Segundo Para os que fa- lado vai? Segundo os fatalistas, pessoas assim que acham ou vai para Lula ou vai para Bolsonaro, Isso, né? mas E é o que é. se for para o Barba, nós temos o maior cabo eleitoral do Barba, que a gente já sabe quem é. Quem é? Nós lutamos tanto Quem? para tirar o PT do poder. Infelizmente não aconteceu, não avançou. Nós estamos num país completamente complicado, caótico, sem dados fidedignos. Se não fossem vocês da imprensa, nós não teríamos dados da Covid, inclusive. Mas o maior cabo eleitoral, na tua opinião, é o Bolsonaro. Bolsonaro. Deixa eu falar um pouco de economia. Antes de você entrar na Pode, economia, pode. você falou que conversaria com os dois no eventual segundo turno. Você teria coragem de conversar com o Lula mesmo?
por um apoio. Não teria, não. Por um Arejadinha, apoio pra você já mim vê, no né? segundo turno, ele pode vir conversar com o partido, comigo não. Mas com o partido, se ele quiser conversar, ele... Ué, gente, é democracia isso aqui, né? Mas democracia, mas... É democracia, deixa, vai fazer o quê? Né? Todos vieram conversar conosco antes, surgiu tanta conversa, mas realmente os partidos conversam entre si. Eu, Soraya, não quero conversar com ele, sinceramente. Tá bom. Posso pedir tá claro agora, tá claro. Não conversarei. Não, que tem um imposto único é super interessante e acho que o Sami vai vir bom. Eu vi na campanha que você fala que vai baixar a cerveja. O imposto único é uma das pautas do Marco Sintra. Há muitos anos. Muitos anos. Agora... Nunca pegou. Eu sou liberal também e um liberal ortodoxo na economia, ou seja, eu gosto de olhar o que os outros países fizeram que deu certo. Nenhum país teve sucesso no imposto único sobre transações financeiras e eu vou explicar por quê. Então, você está fazendo um celular, por exemplo. Então, você transfere para pagar a peça, cai imposto único. Aí depois vem na segunda... A segunda cascata. Ele tem acumulatividade, né? Tem acumulatividade. Outro problema. Eu tenho um filho, eu deposito a mesada dele. Eu não estou gerando valor, eu não estou gerando riqueza. Eu pago imposto. Ou, por exemplo, a gente faz um churrasco aqui, o Emílio compra e todo mundo vai fazer um rateio. Paga também. Então, o imposto bom para quem arrecada. O imposto único, ele tem características diferentes, por exemplo, do IVA, que ele pega sobre valor agregado. E mais do que isso, a gente não tem nenhum sucesso no mundo. Não sei se a senhora já viu o ranking de sistemas tributários. O Brasil é o pior. Agora subiu algumas posições, mas continua assim numa posição lamentável. Concordo que o principal problema é a reforma tributária, assim como concordo que é muito difícil de fazer. Mas não me parece que o imposto único sobre transação financeira seria uma boa. Por que estão defendendo isso? Não tem evidências na literatura econômica. Vamos lá. Também não tem evidências de nenhum país tão caótico quanto o nosso no seu atual sistema tributário. Né? Sim, mas você pegar os melhores sistemas... Nós não podemos pegar os melhores sistemas, um modelo, um modelito. Eu não posso comprar um modelito de mercado liberal de um outro país e implantar no Brasil, jogar aqui dentro e fazer com que ele dê certo. Principalmente porque quando eu recebo do colega Marcos, né, a crítica dessa contradição em ter votado em pauta populista, como ele disse, que foi pauta que o Bolsonaro está defendendo o tempo inteiro. Bolsonaro absolutamente populista. Tá certo. Então, aí eu já... Aí ele se contradiz agora já, de cara. Mas enfim, vamos lá. Vamos para o imposto único. Vamos entender o conceito. Vamos entender o conceito de imposto único. Do conceito do imposto único. Vamos entender Isso, Sami. Então deixa eu te falar. Acho que é interessante. Eu queria só saber, porque eu consigo explicar o imposto único bem rápido, de uma forma sem economês e sem juridiquês. Vamos lá. Você entende a proposta de imposto único hoje, a nossa? Eu acredito que é um imposto, me corrija. Do Marco Sintra. Mas seria uma espécie de CPMF com outro nome. Isso que... Tanto foi o Marco Sintra que tentou pôr no governo a volta da CPMF, foi muito mal recebido e acabou saindo. Ele tentou voltar com a mentira, é tudo mentira. Você vem aqui contar a verdade. Vem aqui contar a verdade, pessoal. Vem aqui contar tudo. Bom, vamos lá. Porque muita gente acha tudo. Mas acho que a minha posição aqui é explicar tudo isso. Vamos lá. Quer ouvir justamente isso. Realmente, o nosso sistema tributário é muito diferente de todos os outros. Não dá para eu pegar um modelo, simplesmente encaixar aqui, jogar no Brasil, olha que lindo. Não é assim. Principalmente porque, e foi o que eu falei para o William Vac. Eu falei, olha... É um liberalismo à la brasileira. É um liberalismo moreno. Liberalismo com ginga. Com samba. Né? Customizado à la brasileira. Por quê? Não dá certo, doutora. Eu não posso ignorar. Não dá certo. Eu posso explicar? Mas não dá certo. Esse negócio de abrasileirar a coisa é uma merda. Então vamos americanizar tudo aqui. Pronto. Não, é melhor. É melhor. Eu tô com o Sami, é melhor ver o que deu certo. Vamos lá. Mas vamos ouvir o que... Por favor. Então, senão não vai dar, gente. É um pouquinho de ordem, né? Olha só. Putz, é isso aí. Um pouquinho de ordem sempre é bom. Então vamos. Sami, é o seguinte.
Marco Sintra estuda o imposto único federal, que lá atrás era a ideia inicial de ser o imposto único nacional, tá? Há 30 anos. Sim. Ele vem amadurecendo e burilando essa ideia. Os economistas vêm fazendo isso. Nós temos reformas caminhando, reformas tributárias caminhando lá no Congresso, que não avançam por conta, primeiro, de problemas do Pacto Federativo. Então, foi um dos motivos pelos quais ele abandonou estados e municípios por hora. Primeiro, nós precisamos dar um primeiro passo. Primeiro, né? Então, vamos lá. Qual é a ideia? Substituir 11 tributos federais, 11 tributos apenas federais, tá? Por um imposto só. Perfeito. Um imposto só. Então, nós estamos retirando, dentro da tributação, que vai ali impostos e contribuições, estamos retirando apenas imposto de renda, que é o imposto bom, e tirando também importação e exportação. O resto todo, nós iremos substituir por um imposto só. É muito simples, mas é revolucionário. Só que às vezes o que é simples, parece que é tão difícil das pessoas entenderem. Mas vamos lá. Olha só. Depois, substituindo, e vamos cobrar como? Na movimentação financeira. Então, 1,26, mas não é a CPMF. Não, mas tem característica igual. Né? Sim, agora eu vou explicar a diferença. Vamos lá. A CPMF, e vamos lá. O Marco Sintra não quis implantar a CPMF. Era uma mentira, uma desculpa, é problema político isso, tá? Tá bom. E Marco Sintra, Mas tudo bem. quando foi deputado, não é para tirar essa pecha que jogam em cima. Tá bom. Quando ele foi deputado, ele votou 3 vezes contra a prorrogação da CPMF. Então vamos ver a diferença. A CPMF foi mais um imposto. Então foi o engodo. Ele tá falando de substituir, Tô mas é falando sobre... isso. Né, é que os problemas sobre... Era pra saúde. Sammy, Era pra saúde. Era pra financiar a saúde, Saúde. não aconteceu, e era pra ser provisório, virou permanente. Sim. A única coisa que tem algo similar e que é muito bom, é proveitoso, a gente tem que aprender, foi a forma de cobrança Mas isso, digital. nenhum país usa isso. A Mas Venezuela que usa, Mas a Bolívia... Venezuela... Mas é quem usa. Não, calma é quem tá aí, usando Sammy. isso. Olha só. Nós estamos... Você sabe quantas pessoas arcam com esses 11 tributos aqui no Brasil? Qual que é o percentual? Eu faço ideia que a gente tem o maior número de homens-hora para pagar imposto. Mas a forma de cobrar... Por que não o IVA? Me explica por que esse imposto é melhor que o IVA. Porque eu tô te explicando por que ele é melhor que o IVA. Primeiro que ele não avança nas outras esferas, no Pacto Federativo. Essa primeira fase da implantação do imposto único não vai mudar em absolutamente nada os repasses para estados e municípios. Por isso a facilidade, o amadurecimento da proposta, para que não tenhamos dificuldades com governadores e prefeitos. A dificuldade que a gente tem na PEC 110, por exemplo. Entendi. Tá? Então calma lá, eu vou te Entendi. explicar. Por uma razão política é mais fácil de implementar esse, ainda que seja mais, porque é complicado. mais injusto no sentido de cumulatividade. É gambiarra. Peraí, vamos Esse lá. que é o problema do Brasil. Tudo é Dá um gambiarra. jeito. Não, isso é desgambiarrear. Mais ou tá? menos, Não, deixa eu mais terminar ou de explicar, menos. Emílio. Por favor. Tudo Olha bem, só, lógico. senão não dá, gente. Se vocês for... É que a gente tem dúvida, desculpa. Mas então, eu estou respondendo a dúvida. Conclui. Aqui é a hora de eu Então vai. responder a dúvida, Boa. ou eu acho que eu estou sendo a entrevistada aqui. Eu vim trazer a minha proposta, porque senão eu não viria aqui. Verdade. Tá? Se eu não tivesse a condição de forma respeitosa, passar a minha mensagem, eu não aceitaria. Então, eu vim com a condição de que, né, de diálogo. Portanto, Sim, então vamos. acredito, porque todos vocês imaginam, é a hora de se responder. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o percentual de brasileiros que arca com estes 11 tributos federais? Sabem? Só menor ideia, sendo honesto. Não. Eu sei qual é a carga tributária, mas o percentual Qual é a de carga brasileiro, 35%, Qual é mais a- ou menos. Tá, então. É. Esses 11 tributos federais que nós substituiremos por um imposto só, é suportada nos ombros de 70% dos brasileiros. 30% não pagam esses impostos. Por quê? Você sabe por quê? Informalidade, subsídios e incentivo, essa sonegação. Criminalidade, evasão de divisas, que mais? Lavagem de dinheiro, enfim. Mas um dos problemas de você Então, vamos pegar lá. a transação financeira é aumentar dinheiro vivo.
Calma lá. Porque no dinheiro Mas vivo vem não cá, vai ter. este imposto... Peraí. Este imposto, ele desestimula aumentar dinheiro vivo. Tem gente que gosta de comprar coisas com dinheiro vivo, né? Mas tudo bem. Só que nós temos a segurança jurídica para isso, porque ele não vai conseguir registrar no cartório a transação se ele não pagar o Imposto Único Federal 1,26. Essa alíquota, por que foi encontrada essa alíquota, Sami? Eu já vi as contas do Marcos Sintra, que dá a mesma arrecadação. É a mesma arrecadação, então nós não iremos aumentar tributo e nem diminuir. A arrecadação permanece a mesma, a diferença é que 100% da população vai pagar. Vai pagar pela movimentação financeira. E baixaria os impostos dos produtos. Não Consegue. necessariamente. Se eu pagar, por exemplo, restaurante em dinheiro, não vai ter Mas imposto sobre isso. Tudo bem. Tá falando de produtos, cerveja, coisas Não, assim. não, você paga em dinheiro, não tem. É só Mas transação. se você recebeu... É só em transação. Então, porque isso... São nas transações. Se você recebe do seu empregador via banco, na hora que você vai retirar e sacar aquele dinheiro para você usar, você vai pagar o 1,26. Tudo bem, mas aí eu vou no restaurante e eu falo, olha, eu vou pagar em dinheiro, o restaurante não vai pagar imposto. Eu estou pagando e o restaurante não. Como que não? Se não ele, vai, se ele ele vai depositar. Se ele gastou, tudo bem. Mas olha, que é pior do que já existe hoje? Calma lá. Olha só. Nós vamos redistribuir o peso dessa carga tributária apenas e tão somente de 11 tributos federais. Vamos substituir e 100% da população vai pagar. Ele desestimula a sonegação e fica carregando o dinheiro porque ele é muito barato. E com 1,26 é muito menor do que essa carga que a gente suporta dessa tributação, que vai até 25% mais ou menos, tá? Não, mas a informalidade ainda é mais barato que Mas a gente vai desestimular a informalidade. Por quê? Porque o peso da carga tributária espanta as pessoas da formalidade. Nós vamos desestimular com isso. Então, gente, se a gente não parar como gente grande, Emílio, para conversar sobre números e fatos, sem viés ideológico, com responsabilidade, nós não vamos sair do lugar que a gente está. Eu acho que é o seguinte... E nós deixamos esse imposto, essa proposta está madura o suficiente para ser implantada nesse primeiro estágio, Emílio. Bom, tomara que mude alguma coisa, porque pior talvez não fique o nosso sistema. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo dá o tomezinho do jeito que faz. O que paga imposto mesmo é o direto na fonte. Ai, meu amor, mas aí esse é renda. o assalariado. Esse não muda nada porque é renda. Essa é a outra parte do nosso projeto. Vamos lá para a renda. Vamos discutir economia? Não, eu preciso encerrar o programa agora. Apesar da sua grande audiência, eu gostaria de show. Eu não falei nem metade. Tá vendo só? Então eu vou fazer o seguinte, Soraya. Ia falar da renda agora. Olha, muito prazer conhecer você. Muito obrigado. Desculpa a interrupção, é que realmente o programa aqui é bem solto, tal. Não, é um bate-papo. Eu tô acostumada com isso, pra mim tá ok. Tá ok? É pra eu me despedir já? Não, eu vou Agora que eu tava relaxando. Ô, Soraya, eu vou passar pra você a rede social. Pra quem quiser acompanhar, com certeza tem lá o seu programa de governo, a sua proposta. Tem. É Soraya com Y, Soraya com Y. E aí eu vou soletrar pra você que está no rádio, THRONICKE. Soraya, muito obrigado. Muito obrigada. Foi muito bacana o papo com você. Boa sorte. Pela oportunidade. Preste atenção, estudem as propostas. Estudem com carinho, porque essa proposta é revolucionária. Opa, tô falando o teu papel. Imagina, não precisa nem virar onça. É revolucionário. E a discussão, Emílio, tem que ser racional. Racional. Nada de viés. Sabe por quê? Porque essa coisa de viés ideológico nos distrai. E eu sou uma brasileira que não permito me distrair e não vou permitir. Enquanto eu tiver voz, não vou deixar que nenhum brasileiro se distraia. Então essa baboseira de ideológico não põe comida na mesa de ninguém, não gera emprego, não gera nada, só gera discussão. E sim, paz e amor, meu amor. Boa. Obrigado, viu, Soraya? Soraya conversou com a gente, vamos fazer o break. Você quer falar alguma coisa? Uma foto, claro. Daqui a pouquinho a gente vai pro break agora para encerrar o programa. Por favor, vai lá.